Livro, Breve História do Conhecimento, de Charles Van Doren. Os principais eventos, pessoas e conquistas da história mundial. Tradução, Luiz Santos. Produzido por Aparecido Tadei. Ao leitor. A extensa bibliografia que trata da noção de progresso humano é, sem sombra de dúvida, uma colcha de retalhos. Enquanto algumas destas obras são impressionantes e mesmo inspiradoras, muitas são superficiais, talvez até mesmo ridículas, na sua reiteração, especialmente durante o século XIX, do conceito reconfortante de que todos os dias, de alguma forma, nos tornamos cada vez melhores. Esse tipo de insensatez se manifesta em especial nas discussões sobre os temas do progresso econômico, político, moral e artístico. Na verdade, é difícil sustentar a noção de que tem ocorrido, ao longo de toda a história da raça humana na Terra, algum progresso na riqueza global da humanidade, no governo em geral, no comportamento médio ou típico dos seres humanos ou na produção de obras de arte grandiosas. De tempos a tempos, parece existir uma melhoria verdadeira e tangível nessas áreas. Em outras vezes, o oposto parece igualmente verdadeiro. Desta forma, a crença fervorosa de autores, como o sociólogo e filósofo francês Auguste Comte, na inevitabilidade do progresso em todos os campos da atividade humana terá de ser considerada insuportável. Já não podemos aceitá-la, mesmo que um dia a tenhamos considerado verdadeira. Progresso no conhecimento. O progresso no conhecimento humano é outro caso. Aqui é possível argumentar de forma convincente que o progresso está na essência das coisas. Não só o indivíduo progride dia a dia, escreveu o filósofo, matemático e místico francês Blaise Pascal, como a humanidade, enquanto um todo, progride constantemente, de modo proporcional ao envelhecimento do universo. Tal como seria descrito por um historiador mais recente, a essência do homem enquanto ser racional é que ele desenvolve suas capacidades potenciais através da acumulação de experiências das gerações anteriores. Assim como em nossas vidas individuais aprendemos mais dia a dia e ano a ano, por nos lembrarmos pelo menos de uma parte do que aprendemos e lhe acrescentarmos o nosso conhecimento novo. Também na história da raça a memória coletiva retém parte do conhecimento do passado, a qual é acrescentada a cada nova descoberta. As memórias dos indivíduos falham e as pessoas morrem, mas a memória da raça é eterna, ou pelo menos assim podemos esperar, enquanto os seres humanos continuarem a escrever e a ler livros ou, o que tem vindo a se tornar cada vez mais comum, armazenar o conhecimento através de outros meios, para uso das gerações futuras. O ritmo a que a totalidade do conhecimento humano cresce varia de época para época. Por vezes esse ritmo é bastante veloz, como, por exemplo, hoje em dia, ou como foi durante o século V a.C., ao passo que em outros momentos é bastante lento, como foi, por exemplo, durante a Idade das Trevas. Mesmo assim, este progresso nunca cessa e, provavelmente, nunca cessará enquanto o homem for humano. Tipos de progresso no conhecimento. O conhecimento que desta forma se expande e se acumula é de ordem diversa. Hoje sabemos mais sobre o funcionamento da natureza do que há 100 anos, ou há 1000, e podemos esperar saber ainda mais daqui a um século. É fácil compreender e aceitar o conceito de progresso nos conhecimentos ou na tecnologia e ser otimista no que diz respeito à sua continuação no futuro próximo. O progresso de outros tipos de conhecimento poderá ter ocorrido, por exemplo, enquanto os historiadores tiverem a liberdade de escrever sobre o passado e os leitores forem livres para ler essas obras. Nenhum dos casos foi sempre verdadeiro, tal como o historiador romano Tácito nos recorda. Nunca esqueceremos as novas ideias sobre um governo justo, que foram modernas, e pelas quais se lutou, durante as revoluções do século XVIII, na Inglaterra, na América e na França. Isto não significa que um governo melhor seja inevitável. Poderá surgir o dia em que viremos a suspirar pelos dias felizes em que a democracia imperava na maior parte do globo. Contudo, mesmo então, saberemos mais sobre governar do que no passado. De igual modo, os exemplos brilhantes de Sócrates, Jesus, São Francisco de Assis e do Dr. Martin Luther King Jr., para citar apenas alguns, não serão perdidos enquanto pudermos ler sobre, ou recordar de qualquer outra forma, a história de suas vidas e perceber o quanto nos incitam a viver como eles. Isso não significa necessariamente que seremos seres humanos melhores, mas saberemos mais sobre o que é, e pode ser, a excelência humana. História universal.
Enquanto a memória da raça se transmitiu apenas por intermédio das tradições orais, o progresso do conhecimento foi profundamente lento. Por exemplo, algum homem ou mulher primitivo descobriu há muito tempo que o fogo, o grande inimigo, poderia ser forçado a obedecer e a tornar melhor a vida. Sem formas de comunicação organizadas, podem ter sido necessárias muitas gerações para que o novo conhecimento se tornasse universal. A invenção da escrita veio acelerar o processo de elaboração de um corpo de conhecimentos disponível a todos os seres humanos. Hoje em dia, os dispositivos para armazenamento e acesso ao conhecimento acumulado da raça humana, tal como os computadores, estão eles próprios sujeitos a um esforço progressivo de aperfeiçoamento. Assim, a história da humanidade é a história do progresso e do desenvolvimento do conhecimento humano. A história universal, pelo menos quando vista por meio das conquistas e dos fracassos da raça como um todo, e nem tanto pelos feitos dos indivíduos ou das nações, não é mais do que o relato do modo como o conhecimento da humanidade cresceu e foi sendo alterado ao longo das eras. A história universal, concebida assim como a história do conhecimento, não é uma cronologia de todas as descobertas e invenções já feitas. Muitas delas, talvez a maioria, acabam por ser de pouco valor. Em vez disso, e terá de ser, a narrativa, contada nos termos mais gerais e amplos, do novo conhecimento significativo que a humanidade adquiriu em várias épocas e que foi acrescentado à memória crescente. É também a narrativa de como em determinados períodos o conhecimento sofreu mais alterações do que crescimento e como em outros tempos elementos importantes do conhecimento foram abandonados, ou completamente perdidos, por serem considerados irrelevantes pela época seguinte. Por exemplo, a queda do Império Romano foi uma calamidade quase universal, que teve como resultado a miséria e o sofrimento em todo o mundo europeu. Apesar disso, ou talvez mesmo devido a isso, ao longo dos séculos seguintes novos tipos de conhecimento viram a luz do dia. A maior parte desse conhecimento não sobreviveu, mas permanece como exemplo de um modo de vida espantoso que rejeitamos, mas ao qual é possível que regressemos um dia. E quando o conhecimento clássico grego e romano, que for esquecido, foi redescoberto durante a Renascença, serviu de estímulo e ajudou a criar o mundo em que vivemos hoje. Vejamos outro exemplo. O século XVII foi profícuo em guerras e conquistas, tanto no Oriente como no Ocidente, bem como em toda uma série de invenções e descobertas relativamente menores, que levaram a um aumento do conforto humano. No entanto, tudo isso é reduzido à insignificância quando comparado com a descoberta, na época, do método científico, que veio a se provar essencial ao enorme progresso em muitas áreas de conhecimento nos últimos 3 séculos. Finalmente, a explosão do conhecimento do nosso próprio tempo é um fenômeno que é inútil tentar definir, caso essa tentativa leve à descrição de cada fragmento de conhecimento novo. Mas o nosso século assistiu a uma série de avanços bastante significativos no conhecimento que provavelmente continuarão a afetar, não necessariamente para o melhor, a forma como os seres humanos vivem durante as gerações vindouras. A maioria destes avanços tem como base desenvolvimentos progressivos do conhecimento no passado. São importantes, acima de tudo, por isso, fazem, assim, parte da história universal. Estes grandes avanços, mudanças e, talvez, perdas temporárias de conhecimento são o tema central deste livro. É uma história geral da acumulação de conhecimento do homem sobre o mundo em que vive e sobre ele próprio e, por vezes, do seu fracasso em compreender qualquer um deles, ou mesmo ambos. Uma vez que esta acumulação revela padrões visíveis ao longo dos séculos, o livro poderá também tentar prever o progresso futuro do conhecimento. Quanto mais claramente virmos a forma como o conhecimento mudou e cresceu no passado, especialmente no passado recente, maior será a precisão com que poderemos prever as mudanças que provavelmente terão lugar no futuro, pelo menos no futuro próximo. O futuro longínquo, daqui a um século ou mais, é outro caso. Quanto a isso, apenas poderemos imaginar o que virá a acontecer. No último capítulo eu apresentarei algumas hipóteses que acredito serem plausíveis. O homem primitivo. Outros animais possuem vantagens físicas sobre o homem, veem, ouvem e têm um olfato melhor, são mais rápidos, mordem com mais força. Os animais e as plantas não precisam de casas para viver, nem precisam frequentar escolas onde têm de aprender o que precisam saber para sobreviver num mundo inóspito. Sem adornos, o homem é um macaco nu, que treme ao frio, sofre pontadas de fome e sede e a dor do medo e da solidão. Mas possui conhecimento. Com ele, conquistou a terra. O resto do universo aguarda a sua chegada com, imagino, alguma apreensão.
É muito difícil entrar na mente de outra pessoa e compreendê-la, mesmo que se trate de alguém que conhecemos bem, alguém com quem vivemos ou trabalhamos, alguém que vemos todos os dias. E ainda mais difícil compreender a mente de um casal de macacos nus, o primeiro homem e a primeira mulher, que podem ter vivido há cerca de 250 mil de anos. Mas vale a pena tentar, mesmo que apenas através da imaginação. Nossos ancestrais teriam sido parecidos conosco. O macho seria pequeno, a fêmea ainda menor, ambos com menos de 1,5 metros. Imagine-os à sua frente. Imagine-se olhando-os nos olhos. O que você veria? O que veriam em você? Ignore o medo que você talvez sentisse e que eles com certeza sentiriam. Suponhamos que fosse capaz de ultrapassar esse receio mútuo. Imagine que são livres para se conhecerem. Não parta do princípio de que seria capaz de falar com eles. Sua linguagem poderá não ser inteligível. Mesmo assim, tal como pode ver, eles se comunicam um com o outro. Observe-os fazendo coisas e deixe que o vejam. Dessa forma, poderá ter alguma noção daquilo que eles sabem. Enquanto os imagina à sua frente, movendo-se, gesticulando, comunicando-se, apanhando, matando ou recolhendo os alimentos, preparando-os, comendo-os, limpando-se, cobrindo-se contra o frio, acariciando um ao outro e fazendo amor. À medida que imagina tudo isso, seria obrigado a concluir que eles sabem muita coisa. Essas criaturas devem saber algo daquilo que você também sabe. Mas terão de saber outras coisas desconhecidas por você, a menos que seja perito em sobrevivência. Ao chegar a esta conclusão, percebe-se que grande parte das coisas que sabe da mesma forma que eles. Mas ainda, a maior parte das coisas que você sabe é igual a que eles sabem. Conhecimento dos detalhes. Eles sabem onde estão, sabem o suficiente para circular e sobreviver. E, mesmo que não tenham nomes para os lugares que conhecem, como este Fort Town, devem reconhecer indícios, tanto nas coisas como na memória, que lhes permitem saber onde estão em qualquer momento. Também sabem que existem outros seres além deles e devem também ter inventado sinais ou indícios para representá-los. Na verdade, você pensa sobre isso, devem possuir um sem número de informações deste tipo. Um esquilo tem um ninho naquela árvore, os tigres vêm beber nesta fonte ao cair da noite, mas é seguro ir buscar água de manhã, as pedras daquele riacho dão boas pontas de flecha. Todos nós sabemos inúmeras coisas deste gênero. Elas são o que mais preenchem as nossas mentes e memórias. Esse tipo de coisa também é o que, em grande parte, e talvez exclusivamente, preenche as mentes e memórias dos animais. Os animais sabem onde estão, recusam-se a ficar perdidos, e existem inúmeros relatos sobre como regressaram para casa através de territórios desconhecidos. O meu cachorro sabe muitas coisas sobre o ambiente que o rodeia, quais os homens e veículos seguros ou não, onde se devem encontrar veados e marmotas, que depois do café da manhã há sempre 1 ou 2 torradas com manteiga e geleia para ele. O meu gato também possui uma série de detalhes na mente, e tenho a certeza de que os pássaros no quintal, as raposas que cruzam nosso campo à noite e os ratos que habitam os celeiros sabem muitas coisas sobre o mundo que os rodeia. Certamente para os ratos, provavelmente para o gato e talvez para o cão, tudo aquilo que sabem são detalhes. Conhecimento geral. Há outros tipos de coisas que nós sabemos e eles não. Sabemos que o sol nasce de manhã, cruza o céu e se põe à noite. Sabemos que o sol faz isso todos os dias, mesmo quando as nuvens ocultam sua passagem, e sempre o fará, enquanto o mundo continuar a existir. Sabemos que ao verão se segue o inverno e ao inverno o verão. Sabemos que todos os seres vivos nascem e, mais cedo ou mais tarde, vão morrer. Em resumo, sabemos a causa das coisas, pelo menos de algumas. Essas informações, e outras como elas, fazem parte do conhecimento geral, que expressamos com uma linguagem diferente da que utilizamos ao divulgar o nosso conhecimento dos detalhes. Um esquilo tem um ninho naquela árvore. Todos os seres vivos nascem e também morrem. Quão diferentes, no seu peso e na sua beleza, são estas frases. A primeira, que normalmente teria pouco valor, pode ser importante se tivermos fome, mas exige circunstâncias muito particulares. A segunda é majestosa e verdadeira em todos os tempos e lugares. Disse que, ao contrário de nós, os animais não possuem conhecimento geral, conceitos, tal como os chamamos. Pessoalmente, no caso de certos animais, não tenho grande certeza disso. Meu cachorro, por exemplo. Mas não posso provar que ele tem esse tipo de conhecimento, pois não pode falar para me dizer. É um animal mudo. Todos os animais são mudos, e, portanto, nunca poderemos saber ao certo o que lhes vai na mente.
além daquilo que deduzimos lá estar devido ao seu comportamento. É fácil deduzir que possuem um vasto conhecimento particular, mas não podemos dizer que têm conhecimento geral. Partimos do princípio de que não poderíamos falar com o nosso casal imaginário de macacos nus. Poderíamos apenas fitá-los e vê-los agirem. Ao observá-los, poderemos deduzir que sabem que o sol nasce sempre de manhã e se põe à noite. Será que sabem que todos os seres vivos nascem e também morrem? Saberão também a causa de algumas coisas. Se não souberem, existe uma explicação simples. Recuamos demais no tempo. Avancemos o relógio rapidamente. Mais cedo ou mais tarde iremos deparar-nos com homens e mulheres primitivos que sabem de ambas as formas que nós sabemos, que são totalmente humanos, pois sabem como nós. Poderão ainda estar nus. Talvez ainda sejam receosos e tentem fugir ou, em alternativa, matar-nos. Mas, da única forma realmente essencial, serão como nós. E provavelmente, em breve, poderão ser capazes de falar e nos dizer que é assim. Quando isso aconteceu à humanidade pela primeira vez é uma informação que está verdadeiramente além do nosso conhecimento. Talvez tenha ocorrido há 1 milhão de anos, talvez apenas há 10 mil. O modo como aconteceu é igualmente misterioso. O importante é que aconteceu e que os seres humanos começaram a saber dessa nova forma, algo não partilhado com os animais, e tiveram consciência disso. Assim começa a grande narrativa que é este livro. Conhecimento certo. Em grande parte, o nosso conhecimento dos detalhes é certo. No que diz respeito ao sabermos onde estamos, por exemplo, podemos estar certos ou errados, mas, se estivermos certos, estaremos seguramente certos. Se estivermos em Downton, e dissermos que estamos, não há dúvida de que assim seja. O nosso conhecimento geral sobre o funcionamento da natureza e sobre a forma como os seres humanos se comportam é, sempre até certo ponto, duvidoso. Mesmo no que diz respeito ao nascer do sol, percebemos que, quando muito, é extremamente provável, e não certo. Poderia acontecer alguma coisa à Terra ou ao Sol, impedindo que este nascesse amanhã. Claro que, se isso viesse a acontecer, não estaríamos aqui para ver. No nosso conhecimento geral, 2 tipos são caracterizados pela certeza. Um é o nosso conhecimento de proposições evidentes por si mesmas. O outro é a fé. Não existem muitas proposições evidentes por si mesmas. Certos filósofos defendem que não existe nenhuma. Não é preciso nos envolver em discussões filosóficas para entendermos o que está em jogo. Vejamos, por exemplo, a proposição geral: um todo finito é maior do que qualquer de suas partes. Quando entendemos o significado de todo finito, parte maior, vemos que esta proposição é verdadeira sem qualquer dúvida. Outra proposição evidente por si mesma é a seguinte: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo aspecto. Mais uma vez, se entendermos o significado dos termos, a proposição é indubitavelmente verdadeira. Thomas Jefferson disse que a proposição geral com a qual ele começou a Declaração da Independência, ou seja, que todos os homens são criados iguais, era evidente por si mesma. Mesmo que aceitem como verdadeira, a maior parte das pessoas não concorda que seja evidente por si mesma. Na verdade, além das 2 apresentadas, não existem muitas proposições que sejam comumente aceitas como evidentes por si mesmas. Muitos enunciados matemáticos são verdadeiros se aceitarmos as pretensões nas quais se baseiam. Se definirmos 2, mais igual a de determinada forma, embora isso não seja fácil, então 2 mais 2 é igual a 4 será certamente verdade. O mesmo é válido para a proposição que dita que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos, bem como para outros enunciados matemáticos mais complicados. Mas o mundo da matemática não é o mundo real. A certeza que nele descobrimos é a certeza que nele depositamos. Por isso não surpreende que a encontremos. A certeza das proposições evidentes por si mesmas está inerente na natureza das coisas. Mas existe apenas um punhado dessas proposições. A fé também é conhecimento certo. É conhecimento que nos é revelado por Deus. Se a revelação é direta, tal como Moisés disse que foi no seu caso, não há dúvida sobre ele. Para certas pessoas, é mais difícil aceitar com finalidade e certeza qualquer revelação em segunda mão. Na verdade, disse que ninguém pode aceitar na totalidade tal revelação sem a ajuda de Deus, sem a sua graça. Segundo este tipo de argumento, por mais que se tente, não se pode ter fé, que é a certeza absoluta que Deus existe, por exemplo, sem a graça de Deus. Se perguntarmos, como é que sei que recebi a graça de Deus? A resposta é: se sabemos com toda certeza que Deus existe,
é porque a recebemos. Caso contrário, tal não aconteceu. Apesar do aparente círculo vicioso deste raciocínio, ele basta para um grande número de pessoas. Seja como for, há muitos que possuem a fé não só de que Deus existe, mas também de que outras proposições consequentes são com certeza verdadeiras. Deus criou o mundo, Deus governa o mundo, Deus ama a humanidade, e tudo o que acontece é para o melhor. Todas essas são proposições inquestionáveis sobre o mundo real, tal como é a declaração de que o sol nasce todas as manhãs e se põe todas as noites. A fé não é uma aquisição recente dos seres humanos. Parece muito provável que o nosso casal imaginário tenha conhecido ou acreditado em certas coisas com a mesma certeza tenaz que caracteriza os crentes dos nossos dias. Partindo do princípio de que sabiam que o sol nasce e se põe todos os dias, é possível que também soubessem, ou acreditassem ainda com maior segurança, que o sol deixaria de nascer se já não lhe agradassem. Podem ter acreditado com igual certeza que os nascimentos, pelo menos os humanos, não ocorreriam caso algum Deus não ficasse satisfeito, ou não fosse aplacado, e que a morte apenas surgiria àqueles que não agradassem aos deuses. Em outras palavras, podem ter sentido que compreendiam o mundo com alguma certeza, pois entendiam os deuses, e que o mundo, devido à sua relação com ele e com os deuses, teria de ser aquilo que acreditavam que era. A noção de que o mundo tem de ser aquilo que acreditamos que ele é porque acreditamos nisso tem sido fonte de grande conforto para bilhões de pessoas, incluindo talvez os nossos ancestrais mas também tem sido uma fonte de desconforto para outras. A razão para isso é que há muito tempo, ninguém sabe quanto, os seres humanos começaram a acreditar que seus sistemas de conhecimento e fé eram tão essenciais ao sentido de suas vidas que tinham de matar outros seres humanos que possuíssem sistemas diferentes. Essa é apenas uma das razões por que o conhecimento nem sempre nos torna felizes. Conhecimento e felicidade. Os animais não parecem infelizes, pelo menos não da mesma forma que os seres humanos. Tal como Walt Whitman escreveu, em Song of Meseof, creio que poderia voltar e viver entre os animais. Eles são tão plácidos e contidos, nenhum é infeliz em toda a vasta terra. Muitos seres humanos são infelizes devido àquilo que sabem, ou por causa do que não sabem. A ignorância é uma bem-aventurança desde que continue a ser ignorância. Assim que alguém descobre que é ignorante, essa pessoa começa a querer não ser assim. No caso dos gatos, isso é chamado curiosidade. No caso da humanidade, é algo mais profundo e ainda mais essencial. Quando percebemos que não sabemos, o desejo de conhecimento é universal e provavelmente irresistível. Foi a tentação original da humanidade, e não há homem ou mulher, e especialmente criança, que o possa suprimir durante muito tempo. Mas, tal como disse Shakespeare, é um desejo que cresce com aquilo de que se alimenta. É impossível saciar a sede de conhecimento e, quanto mais inteligentes formos, mais isso se torna verdadeiro. Ao conhecimento do particular falta a qualidade da insaciabilidade essencial. O mesmo pode ser dito da fé que ultrapassa o entendimento. Assim, e desde tempos imemoriais, a única cura eficaz para a doença que é desejo insaciável de conhecimento é a fé. A graça de Deus. Nossos mais remotos ancestrais poderão ter tido um equivalente primitivo da fé. Milhões de ancestrais mais recentes tiveram-na, ou disseram que a tinham. Mas será que existem muitos seres humanos dos nossos dias que se sintam confortáveis com o conhecimento que possuem, sem desejar mais? Ou será que a doença do conhecimento insaciável se transformou numa epidemia entre todos os povos da Terra? Estrutura do livro. Este livro divide-se em 15 capítulos. O capítulo 1, A Sabedoria dos Antigos, que começa com a história escrita, por volta de 3000 a.C., descreve os elementos mais significativos do conhecimento geral partilhado pelos povos dos impérios antigos, desde os egípcios aos astecas e aos incas. Basicamente, é o que a humanidade sabia antes da explosão do pensamento grego, que teve lugar no século V a.C. O capítulo 2, A Explosão Grega, descreve esse acontecimento e mostra como aquilo que os gregos sabiam veio a afetar todo o subsequente progresso do conhecimento. A civilização grega foi absorvida e adaptada pelo Império Romano, que via com desconfiança muito daquilo que os gregos sabiam. Ainda assim, mesmo não gostando deles, os romanos garantiram a sobrevivência dos elementos mais importantes do conhecimento grego. Tal como o capítulo 3, o que os romanos sabiam, nos revela. Os romanos também possuíam um conhecimento próprio importante, parte do qual constitui a base do nosso conhecimento presente. O Império Romano tombou perante as hordas bárbaras do século V da nossa era. Os capítulos 4 e 5,
Luz na Idade das Trevas e a Idade Média, a Grande Experiência, descrevem o mundo que sucedeu ao Império. A vida era muito diferente, o mesmo se passando com o conhecimento. Em especial, foi levada a cabo uma grandiosa experiência de governo durante os 1000 anos que se seguiram à queda de Roma, uma experiência que fracassou, mas que contém lições para o nosso futuro. O capítulo 6, o que renasceu no Renascimento, descreve as mudanças no conhecimento que foram trazidas pela redescoberta da civilização clássica, após eras de esquecimento. Também mostra como o esforço de compreender o mundo antigo e de incorporar esse conhecimento recém-encontrado na cultura da Idade Média dilacerou essa cultura e lançou a humanidade na sua viagem tumultuada até os nossos dias. Por volta do ano 1500 da nossa era, a história universal, a história do progresso do conhecimento, entra numa nova fase. Foram precisos talvez 100.000 anos para que a população humana alcançasse os 400 milhões, número registrado em 1500. A população da Terra vai aumentar outro tanto entre 1995 e 2000. O capítulo 7, a Europa estende-se, tenta explicar essa mudança extraordinária. A maior ênfase será concedida ao feito de Colombo, que herdou um mundo dividido e nos legou um mundo a caminho da unidade que hoje vive e que amanhã será ainda mais completa. O progresso humano é mais do que mero progresso do conhecimento do homem ocidental. Mesmo assim, durante o período entre cerca de 1550 e 1700, o homem ocidental inventou um método para adquirir conhecimento que em breve seria empregado por todo o mundo. Existem outros tipos de conhecimento, além do científico, tal como nos mostra o capítulo 8, a invenção do método científico, mas nenhum deles, no presente e no futuro próximo, tem seu poder, prestígio e valor. A ciência tornou-se a mais singular das atividades humanas e a ferramenta indispensável para a sobrevivência dos bilhões de indivíduos que hoje habitam o planeta. Os Princípios de Newton foram publicados em 1687 e incutiram na era que se seguiria a noção de que os princípios mecânicos dominavam o mundo. Esta noção conseguiu um grande feito, incluindo a inauguração da Revolução Industrial, mas foi outro tipo de revolução que veio a caracterizar de modo ainda mais forte o século XVIII. O capítulo 9, uma era de revoluções, trata, respectivamente, da Revolução Gloriosa de 1688, na Inglaterra, da Revolução Americana de 1776 e da Revolução Francesa de 1789, mostrando a forma radical como se descobriram novos conceitos de governo, os quais levaram ao conhecimento de como os homens podem viver melhor em conjunto, que alcançou a derradeira, ou quase derradeira, fruição no nosso tempo. O capítulo 10, o século XIX, prelúdio da modernidade, cobre os preenchidos 100 anos que vão de 1815 à Batalha de Waterloo, e 1914 e o desencadear da Grande Guerra do século XX. O capítulo nos mostra como uma mudança completa nas instituições sociais e econômicas, trazida acima de tudo pela Revolução Industrial, mas também, em parte, pelas revoluções políticas do século anterior, preparava o caminho para o novo e fundamentalmente diferente mundo em que habitamos hoje. Os elementos dessa mudança encontram-se no pensamento do século XIX, mesmo que a concretização dessa mudança tivesse de esperar até o século XX. O capítulo 11, o mundo em 1914, estabelece os alicerces para o nascimento do novo mundo, aquele que hoje conhecemos. Nessa data, pouco era o que poderia acontecer em determinada zona do mundo que não viesse a afetar os acontecimentos no resto do globo. Portanto, não é de surpreender que a guerra que teve início nesse ano viesse a ser designada por Guerra Mundial, mas porque a guerra teve de destruir a antiga civilização para que a nova surgisse. As razões encontram-se na própria natureza, não só do conhecimento, como do homem. O capítulo 12, o século XX, o triunfo da democracia. O capítulo 13, o século XX, ciência e tecnologia. E o capítulo 14, o século XX, a arte e os meios de comunicação, tratam do século XX. Em conjunto, estes 3 capítulos falam das grandes conquistas no progresso do conhecimento e apenas em segundo plano dos acontecimentos que tiveram lugar ao longo dos mais ou menos 75 anos que passaram desde o início da Primeira Guerra Mundial. Muitos indivíduos ainda vivos viram estas coisas acontecerem e assistiram a estas grandes mudanças naquilo que conhecemos. Talvez ninguém, nem mesmo eu, consiga ter uma perspectiva completamente imparcial deste século esplêndido, cruel e criativo. Contudo, a maioria dos leitores reconhecerá o surgimento do novo conhecimento descrito e admitirá sua importância. O capítulo 15, o último, é os próximos 100 anos. Descreve várias mudanças no conhecimento humano e, acima de tudo,
Nas utilizações do conhecimento que eu acredito que virão a ter lugar antes do ano de 2100. O capítulo trata ainda de algumas coisas que poderão ocorrer a essa altura, embora eu não tenha qualquer certeza quanto a isso. Se ocorrerem, estarão entre os mais importantes acontecimentos da história do conhecimento humano, ou seja, da história humana.